Se não entrar agora, não vai entrar depois. Vou tentar agora já. Não, mas às vezes tu começava a live e depois tu começava a colocar as pessoas, dava certo. É, mas com o Márcio funcionou a semana passada. Não sei por que está dando. O Patrick tá vindo aqui, o pedido do Patrick. Patrick, primeiro deixa eu aceitar o Vitor para saber se o Vitor vai entrar. Vai funcionar. Primeiro vamos fazer funcionar com o Vitor. Pessoal, não se desesperem, é que isso acontece. Ô Patrick, manda mensagem pro Vitor. Calma aí, vai entrar. Muito bonito hoje, né? Nossa senhora, começou. Eu acho. Me arrumei um pouquinho, né? Estou sempre descabelado, maltrapilho. Sempre esculhambado. Vocês começaram a pegar no meu pé, se eu cortei cabelo. No pior que eu não fiz nada. Eu só tomei banho gelado. Patrick, vamos esperar o Vitor entrar primeiro. Aí se der eu ponho o Patrick também. Barão de Vila Velha. Nossa, eu rachei. Barão de Vila Velha. Barão. Eu falei das crianças porque tava um barulho de criança hoje. Daí eu falei dos filhos do padre. É que o Patrick tava usando a internet do vizinho, deixou ele nome. Ó, o Vitor. Não. Vamos ver. Ô, amor, calma aí. Deixa o celular aqui pra dar uma luz. Tá, o Vitor entrou. Vamos ver se o Patrick funciona. Patrick pediu. Aí a culpa vai ser do meu Instagram, se não funciona. Daqui. Aguardando por Patrick. Vamos ver, ele pediu pra entrar. É, tá bugado esse negócio mesmo. Vou ter que seguir desse jeito. Não. Vamos começar, Vitor. Infelizmente não vai rolar. É uma pena. Então, nosso tema hoje vai ser retenção de líquido. E... Vou ter que fazer o papel do Patrick aqui, tá? Tô com as perguntas aqui. Ah, ele tá com as perguntas. Ele mandou as perguntas. Mas agora tá comigo já, fica tranquilo. Ah, tá. Bom, então, gente, nós vamos falar hoje sobre retenção de líquido e pele também, não é? Isso aí. Maravilha, cara. Maravilha. E aí, quer começar, Tom? Falando do... Vou começar. Então, pessoal, vou fazer o papel que o Patrick faria aqui. Eu e o Patrick começamos a trabalhar em 2012 por conta da Flex Nutrition em Porto Alegre. E naquela época tinha um produto dos Estados Unidos que bombava muito, né? Um produto que chamava Expel. E era uma febre aquele produto. E aí eu estava prestando consultoria pro Arnold do Brasil. E eu acho que tu tinha ido comigo, Vitor. Na real, tu apareceu uns 2, 3 dias depois nesse Arnold. Que tava aquela minha amiga que era blogueira, que estava muito em alta na época, que fazia umas receitas, tinha emagrecido um monte. E tu tinha ido bem no final da feira. Era uma bagunça, foi no Rio de Janeiro, tinha vários andares no evento. Aí tu apareceu lá no final. Eu tinha ido aquela vez pela Flex, então, e tava com o pessoal, com o Patrick, com o sócio dele na época, a gente estava com um produto que chamava Expel. Aí depois esse produto foi feito para a versão sachê, e foi daí então que o Patrick teve a ideia. E aí em 2016, quando eu comecei com a Tru, um ano e pouco depois, o Patrick perguntou a alguém para trabalhar conosco, óbvio, pensei no meu irmão,
E estamos aqui, então, hoje com uma linha de produtos incrível. Eu aqui no meu escritório estou com quase todos. É, E um desses produtos em especial, o X-Lean, da TrueSource, ele trabalha, então, nessa parte... Deixa eu tirar os comentários da tua cara aqui, Vitor, peraí. Aqui. Pronto. E ele trabalha, então, com essa questão que as mulheres muito se queixam, que é a retenção de líquidos. Aí, Vicky, algumas perguntas aqui, então, que o pessoal do marketing lá do Patrick separou, baseado aí nos seguidores. Aí a gente divide aqui, tá? Então, Beleza, o que um souber vai falando, o outro vai sabendo. isso. O que que é para você, Vitor, a retenção de líquidos e o que que isso pode ocasionar de problemas para a pessoa? Então, para mim, a gente subdivide essa retenção de líquidos em má alimentação e mau gerenciamento hormonal. Essas são as duas formas de a gente entender isso. No mal alimentação, na má alimentação, eu acredito que o erro mais comum são os picos insulinêmicos. Toda vez que a pessoa consome em demasia alimentos que tornem glicose no sangue, ou seja, carboidratos simples, farináceos, açúcares, né? E toda vez então, que a pessoa consome em demasia, ou às vezes, dependendo da individualidade da pessoa, pode não ser demasia, aquela que nós temos um conceito que seja, né? Ser o demasiado para aquela pessoa e somente para ela. Aquela coisa, eu posso consumir uma quantidade, Tonton outro, vocês outro, Patrick outro, então cada um tem um limite, né? Como se fosse um limiar. O limiar aeróbio é de cada um. O limiar de proteína, de carboidrato, de gordura é de cada um, de caloria de cada um. Quando a pessoa se excede nos carboidratos, principalmente quando ela se excede, aí sim, na ingestão de alimentos esse tipo de carboidrato, que impactem significativamente na insulina, ou seja, que viram glicose muito fácil, e virando, aí não estou falando não só de carboidrato, estou falando de um prato, né? Naquela refeição em que sobe demais a glicose, quando ela sobe demais, o corpo vai liberar demasiada também insulina para tentar resolver esse problema. O problema é que quanto mais insulina eu secreto, mais inflamada fica. Então, daí, primeiro, tem um ponto de inflamação, né, que pode vir em decorrência desse mecanismo, mesmo comendo comida de verdade. A pessoa, às vezes, está ali, não, café da manhã meu é uma banana, mais um mamão, mais mel. Provavelmente vai picar a glicose dela de manhã. Né? Uma pessoa normal, de hoje em dia, a maioria, né, não é para todas. E se vai picar a glicose, vai aumentar essa glicose, naturalmente vai acontecer também um pico, já é esperado que vai acontecer um pico de insulina que vai ser liberada no sangue para poder remover essa glicose do sangue. Quando essa insulina sobe, provocando, acendendo a inflamação também, ela também acaba fazendo, uma das funções dela é retenção de sódio nos rins. Então a insulina subiu, reteve sódio nos rins. Aí vocês percebem, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, de que a hipertensão, na ampla maioria das pessoas, não é em decorrência de excesso de sódio, mas sim em decorrência de excesso de açúcar. Pode ver que as pessoas hipertensas geralmente são mais gordinhas também, né? A maioria. Então a gente tem essa retenção de sódio, as pessoas incham mais. Além da retenção de sódio pelo pico de insulina, nós temos também a própria inflamação. Quando a pessoa é inflamada, você está no consultório, né? A pessoa bate a canela em algum lugar, inchado, bate com o cotovelo inchado. Aquilo é inflamação localizada. Quando acontece sistemicamente mais inchado, mais retido. Então, pelo viés da inflamação, da alimentação, o que eu vejo de mais comum é isso. Claro, tem muitos detalhes para a gente conversar aqui, né? Não dá para extrapolar tudo, mas vamos aos pontos principais da minha visão. Por outro lado, no âmbito hormonal, geralmente nós estamos falando de mulheres que, quando fazem isso naturalmente, já impactam negativamente nos seus hormônios. Cara, ou seja, então, isso já acarreta um outro problema hormonal que não o hormônio insulina. Nós estamos falando de hormônios sexuais. Agora, se a gente acertar ainda, porque os únicos que reclamam de inchaço geralmente são mulheres, né? Se a gente acertar ainda em mulheres que
provocam esses picos de glicose. Olha, uma noitada tomando vinho, com Red Bull, com whisky, com seja lá com que, com vodka, vai ter isso aí. Né? Hoje em dia não está tendo, mas o normal da mulher solteira, tal, no final de semana tá lá acelerando, né? Então, ou então basta um jantar, um saquê, ou sem bebida alcoólica, né? Um japonês saudável, né? Cheio de arroz lá e açúcar. Não é problema da pessoa consumir isso aí, mas não tem como reclamar depois que está inchado, porque aquela refeição vai aumentar. E como essas mulheres, em sua grande maioria, são usuárias de anticoncepcionais, nós temos um outro problema. Que o contraceptivo oral, o anticoncepcional, seja ela oral, ou até mesmo, supõe-se, né, que algumas outras formas de anticoncepcional também façam isso, desde o anel até o Dilmirena, mas eles provocam, principalmente os orais combinados, eles provocam uma natural resistência insulínica, ou seja, a mulher que já vai se alimentar de uma forma que não seria ideal. Além disso, isso independente de ser gordo ou magra, né? Claro que quanto mais gordinho, mais fácil acontecer isso. Por quê? Porque mais adiposidade no corpo, né? Por quê? Porque mais gordura no corpo secreta mais citocinas inflamatórias, ou seja, e mais local para inchar, né? Bom, então, se essa mulher for usuária de anticoncepcional, isso ao invés de acontecer assim, entrou 10 glicoses, subiu 10 insulinas para resolver. Mas se entrou 10 glicose muito rápido, vai subir 15 insulinas. Estou fazendo um parâmetro nada a ver para as mulheres entenderem. Entrou glicose, subiu rápido e ainda é usuária de anticoncepcional, a cada 10 glicose vai subir 20 insulinas. É natural, tem vários estudos relacionando isso à resistência insulínica. Aliás, estudos mostrando que as mulheres usuárias de anticoncepcional ao longo da vida têm mais diabetes na menopausa. Então, quando elas têm resistência insulínica, aumenta mais a retenção de sódio nos rins, incha mais, edema, além de gerar inflamação. Então, essa para mim são as duas as formas de tentar separar a questão da retenção de líquido, né? Então, bom, é claro, daí na alimentação, pode falar aí do intestino, né? Porque é outro grande problema, né? De novo, relacionado às mulheres, né? O baixo consumo de fibra, o excesso de produto alimentício, né? Na verdade, você abordou muito bem, Vitor. E geralmente, quando a gente fala de retenção, a primeira coisa que se pensa é sal, sódio, o que na maioria das vezes é um erro. E sim, obviamente, que o balanço hidroeletrolítico ele pode ser desregulado com o consumo excessivo de sal, em especial aquele sal de mesa convencional, refinado, etc. Mas geralmente isso está relacionado à insulina e a contribuição negativa também que isso vai ter a nível intestinal. E essa relação hormonal, insulina, afetando também as outras vias. E a gente tem inúmeras situações. Eu separei algumas básicas aqui. A pessoa que viaja muito de avião, pessoas que trabalham de pé, as flutuações de um ciclo, de um período da mulher que estão irregulares, que não estão ajustados. O anticoncepcional que você mesmo disse. Um sistema cardiovascular ineficiente para uma pessoa que está com sobrepeso. O nosso sistema cardiovascular, ele é responsável, então, por fazer esse controle, inclusive exercícios que a gente faz quando está em aeroporto, que é fazer a movimentação da perna para trás e para frente, para estimular essa região da panturrilha, do tríceps sural, para melhorar o retorno venoso. Dormir com as pernas um pouquinho mais altas do que do coração. São situações que a gente vê muito, etc., no fisiculturismo, que são atletas que realmente precisam sempre trabalhar com isso, que foi meu caso. Só que a gente esquece das coisas básicas. E um dos maiores erros que eu vejo é as pessoas saírem cortando de forma desenfreada sal, muitas vezes um sal de boa qualidade. O corpo vê aquele nutriente importante sendo cada vez mais restrito, o corpo retém mais. Então, você faz um feedback contrário, onde você acaba criando, então, uma retenção maior ainda por fazer a restrição desse elemento super importante que é o sal. E, na verdade, um sal de boa qualidade, que nem você, Vitor,
sempre recomenda, que eu recomendo, ele vai ter outros minerais que vão ajudar a trazer esse equilíbrio. Então, é extremamente importante que as pessoas entendam isso. E óbvio, né? A pessoa que esteja aqui assistindo e aí pegou isso que você, Vitor, falou, então vou seguir uma alimentação cetogênica qualquer. Aí você pode cair na mesmice da maioria das pessoas, que você vai se entupir de glutamato monossódico, por exemplo, que vai te deixar num nível assim de retenção absurdo, sem contar que é potencialmente cancerígeno, né? Então a gente precisa ter sempre bom senso e entender que quando se fala de retenção, se fala em tudo isso. E outra coisa, Vitor, que eu vejo aqui, que eu vejo cada vez mais comum as meninas na academia já com abdômen definido, etc. Antigamente isso não era uma coisa muito comum. Não tem como a pessoa ter o mesmo abdômen, o mesmo nível de equilíbrio de água no corpo do momento que ela acorda do momento que ela vai dormir. E aí a utilização por conta própria desses diuréticos que deveriam ter receita médica é surreal. Eu ainda atendo, Vitor, muitos daqueles nossos clientes lá de 2012, 13, que eram muito da parte do esporte, né? E dessa parte integrativa que a gente fazia, funcional esportiva. E volta e meia, tô usando só um pouquinho de aldactone, tô usando... Não tem como, você vai trazer um rebote imenso depois. E isso a gente consegue trabalhar com substâncias naturais, como nem entrando no X-Lean, Vitor, mas no próprio magnésio inositol que a TrueSource tem, né? Então, vamos para a segunda pergunta. Como saber o que está causando a retenção e como evitar? Fazer um rastreio dessa primeira pergunta que a gente fez, né? Vai, tira lá. Tô tomando anticoncepcional? Geralmente é mulher, né? Tô tomando anticoncepcional? Tô. Pois é, tá na hora de repensar, né? De ficar com um remédio hormonal durante a vida toda. Mas eu não tenho como ficar sem, porque agora estou passando por um período XYZ. Tá bom. Então, se esse o problema for, digamos que um ovário policístico, será que você está realmente fazendo aquilo que deveria fazer para ficar com a anticoncepcional? Porque uma das grandes respostas que as mulheres dão é assim, quando eu tiro da acne. Ué, se comer errado vai dar acne, se botar anticoncepcional vai botar um band-aid, vai botar uma bazuca, vai matar uma formiga. Quem sabe não come um pouco melhor. Quem sabe não cuida do intestino. As coisas são assim, sempre tem uma causa. A presença de acne não se dá pela falta, mulheres ouçam isso, a presença de acne não se dá pela falta do anticoncepcional. Opa, tá faltando anticoncepcional, vamos tomar remédio de hormônio, porque daí sim a minha acne vai embora. Isso é uma coisa surreal, simples. Se está acontecendo, você tem que encontrar o balanço hormonal através dos seus hábitos de vida e uma alimentação, ou às vezes uma suplementação, e ponto final. Então, se a sua desculpa para manter um anticoncepcional, desculpa, eu digo assim, só o motivo é o ovário policístico, saiba que o grande problema do ovário policístico é justamente o excesso de consumo de carboidrato refinado. Ou seja, você está consumindo provavelmente, causando pico de insulina. Esse pico de insulina está lá aumentando os níveis de LH. Esse LH, que é um outro hormônio, vai lá e vai recrutamento maior e você tem os cistos. E as consequências, o aumento de DHT, aumento de pelo, que é do cabelo, ou acne, irregularidade menstrual, cólicas, enfim. Então perceba que sempre tem como a gente atingir. Então, como saber? Primeiro, entende. Estou tomando anticoncepcional? Estou para o ovário policístico, está tudo errado. Deveria estar me alimentando melhor, emagrecendo, fazendo exercício físico, controlar estresse, controlar o intestino. E, Vitor, mas o estresse eu não consigo. Né? Tudo bem, você consegue o resto todo? Eu não preciso atingir todas as metas. Agora tem uma meta que precisa ser atingida, básica. Melhora do intestino e melhora da alimentação. É o básico. Então, se não for um uso de anticoncepcional por causa disso, e se for o uso de anticoncepcional, melhorando a alimentação, não causando esses picos de insulina, provavelmente tem uma melhora. Talvez não tenha uma melhora completa, porque afinal de contas a mulher não tem aquele ciclo mais hormonal, ela fica quimicamente menopausada, ela está recebendo uma reposição hormonal, anticoncepcional, e que impede que ela produza geralmente os dela. Agora, se não é usuário de anticoncepcional, está tendo, provavelmente está fazendo pico de insulina. Mas se não é nada disso, não é pico de insulina, mas é alimentação de má qualidade, é o intestino. Você vai no banheiro todos os dias?
Faz cocô do mesmo jeito todos os dias? Não. Então não tem intestino bom. Tem excesso de gases? Não tem intestino bom. Ah, não, eu vou no banheiro todos os dias, não sinto nada. Mas consome vinho todo dia? Ou 4 vezes a semana? Não pode, tá bom. Ah, mas não posso fazer errado nunca? Pode, mas não pode ser toda semana, toda hora. Ah, mas eu não sinto nada disso e não entendo por que que eu incho. Tenta relacionar. Será que é quando você come ovos? Pode ser, porque os ovos são bons alimentos, mas tem algumas mulheres que não têm, ou homens também que não têm uma boa relação com esse alimento, se inflamam um pouco. Será que não é o queijo? Será que não é aquele macarrão? E aí a gente começa, né, depois desse básico, né, começa a extrapolar para tipos de alimentos específicos e tal. O fato é que não tem como não resolver. Ah, parou comigo com o tom. Nós vamos resolver. Esse é o fato. Agora, se a mulher fazer, o que tem que fazer? Se não fizer, não adianta, infelizmente. Infelizmente, nesse campo, a gente pode utilizar, por exemplo, um X-Lean, pode, ajuda, pô, pra caramba, mas não resolve sozinho. Não pode ser um cabo de guerra. Ele tem que ser um promotor. Um promotor de termogênese, um promotor de aceleração de aumento de catecolaminas, maravilha, né? Diurese, tudo certo. Agora, não adianta fazer isso sem se hidratar bem, ele vai ficar desidratado e o corpo vai reter. E também não adianta fazer isso e só contar com isso. Precisa ter algum tipo de um grau de mudança, né, no comportamento alimentar. Perfeito. Eu vejo muito, muito, muito isso. E geralmente quando a gente pede um recordatório alimentar de 5 dias para o paciente, a gente já consegue identificar. E às vezes o paciente chega no atendimento, fiz o recordatório só dos 3 dias. E eu falei, por quê? Não, porque se fosse pegar 5 dias, ia pegar final de semana, e aí eu errei final de semana. Eu falei, mas exatamente onde eu quero ver o problema, onde você está errando. E aí eu insisto. Hoje em dia, às vezes, estou pedindo até, estou exagerando, peço recordatório de 7 dias. E aí sempre vem com aquela desculpa. Tonton, mas essa semana foi atípica. Eu falei, não precisa ter vergonha, você tá pagando para eu te ajudar. Então pode contar. E é exatamente isso que você observou, Vitor. A tua prática clínica é muito maior que a minha. Hoje em dia eu não atendo muito mais 7, 8 na semana. Eu sei que às vezes você atende isso por dia em São Paulo. Mas esses 20 mil clientes que eu já atendi durante toda a minha vida, é sempre a mesma história. Se não é todos os fatores que você disse, é uma alimentação e não tem nenhum produto, nem o próprio X-Lean, que vai fazer essa resolução. A gente precisa mudar os hábitos e mudando os hábitos você vai conseguir trabalhar essa retenção de uma maneira saudável e pode sim contribuir, obviamente, com um chá, com um mix de ervas que vai te trazer benefícios sem te trazer esses efeitos colaterais que as medicações normalmente de farmácia que as pessoas usam têm. Bom, vamos para outra pergunta aqui. A celulite tem relação com a retenção? Pessoal, a vida inteira tá trabalhando com atleta e, Vitor, sempre as mulheres que apertam nesse ponto e, claro, a gente sabe que celulite, lipedema, enfim, tem questões genéticas, né? Não sejamos aqui levianos, mas na prática 90% ou mais dos casos se resolveriam com essas mudanças todas. Saber quando seria benéfico ter esse consumo de alimentos que vão te ter um impacto glicêmico, insulinêmico maior, não é de todo mal você ter essa ativação de insulina, em especial no seu período pós-treino, principalmente treinos de força, que você precisa fazer essa reposição de glicogênio. Só que realmente não tem como a gente resolver com nenhum tratamento milagroso. E tem hoje, a gente tem várias amigas dermatologistas que fazem tratamentos fantásticos, mas se não trabalhar a questão inflamatória da alimentação, não tem como resolver. Enxugar gelo, literalmente. Vai lá, fez uma massagem modeladora da celulite. Nossa, que maravilha! Daqui a 2 horas enfiou um pãozinho para dentro, já está inflamado de novo. Acordou amanhã de manhã, puta, é o efeito Cinderela, né? Tem que fazer para sair de noite para ficar bem. E o que você falou do intestino é muito válido.
porque hoje em dia é muito difícil alguma pessoa não ter alergia, intolerância ou sensibilidade. Não são coisas iguais, mas para você que é leigo, que está nos assistindo, alergia geralmente é o que te dá os piores sintomas, que você pode ter até uma questão respiratória, podendo te levar a óbito, em alguns casos mais severos de alergia. Mas sensibilidade e intolerância, principalmente para quem não cuida muito da alimentação, é muito difícil de confundir, você às vezes não sabe. Porque come mal, comeu pão com margarina, com café com leite, com açúcar refinado e quer saber o que pode estar prejudicando. É tudo, quem sabe, né? Agora, você está fazendo um ovinho mexido com um pãozinho bonitinho lá de fermentação natural, botou uma colherinha de tapioca, fazer uma crepioca, se sentiu mal. Você sabe que possivelmente seja sim uma sensibilidade do ovo. Eu tive, o Vitor viu, ele me conheceu, comi um monte de ovo por dia, foi piorando a ponto que passou a me fazer mal, eu peguei até repulsa, né? Depois que você para e o alimento não te faz bem, você pega a repulsa do alimento. E as pessoas hoje têm algum grau de alergia, sensibilidade, intolerância sempre. É muito raro alguém chegar e comer 100% de tudo e não ter carne vermelha, carne de porco, que entra nos alimentos remosos que a gente fala. São coisas, às vezes, específicas. E o que eu vejo muito, Vitor, é esse excesso dessa indústria fit de xilitol, maltitol, etc., em excesso, né? Um pouquinho, não faz mal nenhum. Nenhum. Antigamente a gente tinha lá, que comprava lá na Semente da Saúde, um mix, aí você usava aquilo para adoçar. Hoje, se entrar lá na loja, é difícil achar produto que não tem poliol. Muita E coisa. são fermentativos, né? Então vão aumentar gases, vai fermentar o seu intestino, vai te causar essa distensão abdominal e, obviamente, vai te causar o aumento de celulite pela retenção também, porque começou no intestino, via de entrada e saída, controle de inflamação do seu corpo, permeabilidade, né? O intestino tinha que estar assim e tá assim. É óbvio que as coisas ali não vão funcionar, tá o leaky gut, o intestino que vaza. Então não tem como você solucionar em celulite sem seguir uma alimentação anti-inflamatória, alcalina, com uma ingestão de água, não da torneira, né? De que forma a alimentação e a suplementação podem ajudar na retenção de líquidos e, consequentemente, com os cuidados com a pele? Muito, né, cara? Porque, vamos falar, eu falo de alguns nutrientes, tu fala de outros, mas vamos pegar aqui. Se a gente pensar em retenção de líquido, nós estamos falando em resistência insulínica, geralmente, ou de picos de glicose. Então, existem suplementos, ou seja, nutrientes e até antioxidantes e fitoterápicos que ajudam nisso. A berberine, por exemplo, ele ajuda na modulação intestinal e ajuda na resistência insulínica, seja para quem tem uma vida desregrada e começou a melhorar e quer ver uma resposta um pouco mais rápida. O próprio zinco, que tem essa ação, que a gente fala tanto, essa ação imunomoduladora, o zinco também ajuda nesse processo de resistência insulínica. O vanádio também ajuda, ou seja, a suplementação, ela está colocando em maior quantidade um nutriente que através do alimento talvez teria. E mais, que talvez para eu conseguir aquele nutriente eu teria que comer. E a depender do alimento que eu como, ele per se já aumentaria a minha glicose. Então, é uma forma de potencializar resultados. Existem vários nutrientes mesmo, como o zinco, como o cromo, né? Tanto com o vanádio, como a gente pode abrir aqui, o complexo B ajudaria para isso também. A gente tem antioxidantes como o ácido alfa-lipoico, né, que pode ser empregado na resistência insulínica e ajuda também no processo de controle de oxidação, de fabricação de energia. O próprio complexo B, que é tão acessível, fácil, ajuda na manutenção do turnover, né, dos tecidos. Eu quero ter um turnover, uma troca celular adequada, eu preciso de complexo B necessariamente, e eu preciso ativar a parte desse complexo B a partir da minha microbiota, tá? Boa, é todo um complexo, né? Eu particularmente gosto, assim,
para mim, tem uma linha de raciocínio, né, Tonton? Aliás, nós temos, primeiro, o principal: comida, modulação intestinal, ritmo circadiano. Primeiro, é o básico do básico. O suplemento, ele é um extra. Ele sozinho não vai resolver a sua vida. Principalmente se você está no líquido, a gente já disse diversos mecanismos aqui. E depois disso, a gente pensa em nutriente mesmo. Quais são os nutrientes que podem estar faltando? Como a gente falou, nutriente, zinco é um micronutriente, né? O vanádio é um micronutriente. Então, vamos ver esses traços aí, esses elementos que a gente pode potencializar. O ferro tem que aumentar, será? Ok. Aí depois dos micronutrientes, aí sim, já alimentação, fez as estratégias. Aí nós temos os fitos. O X-Lean, por exemplo, é um baita de um suplemento bom para ajudar na retenção de líquido. Eu tomo com alguma frequência, não para retenção, mas porque ajuda muito em disposição e energia. A Camila adora o X-Lean, ajuda bastante. Por quê? Porque mesmo uma mulher saudável, no seu ciclo menstrual, vai ter um momento que ela vai reter um pouco mais. É natural. É o momento que a progesterona está mais alta lá, quando o folículo foi liberado, né? E começa, quando não fecundado, começa a produzir esse corpo lúteo, ele vira corpo lúteo, que começa a secretar a progesterona. Quando sobe progesterona e sobe estradiol, os dois muito altos, tem algum momento ali que vai ter um pouco mais de retenção de líquido. E aí, ok. Então, quando é uma retenção natural, ela não incomoda tanto. Fica um pouquinho ali, não incomoda tanto. Então, além do X-Lean, como eu já falei da berberine, né? Gosto bastante. Tem a cactina, né? A cactina, que é a Opuntia ficus, ela ajudaria também nesse processo. O chá verde, o chá. Isso. Chá verde que é o principal ativo do X-Lean. Exatamente. Chá de hibisco, mas muito cuidado, né? É ruim a gente falar isso, né, Tonton? Porque quando a gente fala dos chás de alguns ativos, as pessoas falam assim, não vou mudar porra nenhuma da minha alimentação, não vou mudar nada, mas como eu sei que aquilo ali me ajuda, foda-se, eu vou tomar aquele negócio lá. É ruim, né? Então a gente tem todo o receio de falar dessas coisas, porque tem uma ordem lógica do que fazer. Para que a pessoa não fique contando só com aquelas coisas para acelerar ela, depois, não me fez bem, tá vendo? Ó, o que eles falaram lá. Não, tem uma ordem aqui. A base tem que ser bem alicerçada. E para a qualidade de pele, precisa fundamentalmente de controle de oxidação, glicação e inflamação. Ou seja, eu preciso não estar inflamado, preciso não estar glicado, açúcares, e eu preciso, principalmente açúcares, isso é o que mais envelhece a pele. E por último, oxidado. A oxidação vai acontecer por diversos processos, desde o excesso de sol, excesso, né, oxidação, até cigarro, até a falta de antioxidantes, né, de compostos fenólicos, de flavonoides, de carotenoides, de diversos antioxidantes, né, e o ácido alfa-lipoico mesmo também. E quando a gente, então, esses três processos, eles não são bem otimizados, a gente pode, a pele é o de menos. A gente pode estar oxidando, inflamando, criando um câncer, se ficando com Parkinson, com degeneração articular, de tudo. Então, a pele acaba, às vezes, é um reflexo do que está acontecendo dentro da gente, né, cara? Muitas vezes é isso que acontece, né, Tom? O chá verde, principal ativo, então, do X-Lean, a gente tem os bioflavonoides, que a gente chama, né? Aí um destaque grande para as catequinas, por exemplo. E dentro da fórmula do X-Lean, pela composição com base, então, os dois principais ativos, guaraná e chá verde, a gente tem esse estímulo, então, de diurese, mas também de termogênese. Só que com xantina baixa, né? A cafeína, então, mais suave para o organismo do que aquela clássica cafeína que as pessoas costumam tomar. Com guaraná, então, de boa qualidade, com chá verde de ótima qualidade, e podendo, então, trazer aí nesses ativos incríveis que tem, incluindo também o chá preto, né? Que pouca gente sabe, mas o chá preto com base também a partir da plantinha do chá verde, né? E adicionado na composição uma dose baixa de palatinose, que vai ser um carboidrato bom, que não dá pico, né? Que a gente utiliza muito para energia sustentada, né? Não dá pico, então, que nem uma maltodextrina, uma dextrose, enfim. E associação de magnésio,
né? E dos ingredientes que você falou, Vitor, eu gosto de todos. E ainda adicionaria, então, o magnésio e a piridoxina B6, que estão diretamente ligados, então, nessa questão de retenção de líquidos. Hoje, nos Estados Unidos, vocês forem no Whole Foods da vida e for lá, bloat, water retention, não sei o que, a maioria dos componentes vai ter chá verde, etc., zinco e tudo mais, mas vai ter piridoxina B6 e magnésio, então que vão contribuir muito. E vocês fizeram na live de magnésio, até assisti, acho que foi pela Tru aqui, e o magnésio, então, ele tem esse papel no nosso organismo, né? Funções e funções e funções, e a gente não ingere quantidades adequadas, quase todo mundo tem algum grau de deficiência, e a gente não precisa de exame para ver isso, né? É um negócio meio básico. E além do X-Lean, também tem o próprio magnésio inositol, que é muito indicado para a parte de intestino e sono, que vale salientar aqui, que vai entrar no que o Vitor falou antes. Dormiu menos de 7 horas e esse sono ainda não foi de boa qualidade, você vai ter alteração das suas adrenais, porque o corpo não está funcionando do jeito que está. Então, alterou o ciclo circadiano, o corpo responde, mexeu em função de adrenal, mexeu em função de cortisol. Começa a ter aquela fome desgraçada às 5, 6 horas da tarde, não sabe por quê, né? Por doce, etc. Vai lá e ainda dá um pico de insulina e não sabe de onde iniciou. Iniciou porque está dormindo mal. Está dormindo mal porque está inventando de olhar Netflix ou sei lá o que antes de dormir e fica maratonando. Não tem como o sono ser bom assim. Fica trabalhando em casa na pandemia e passa o dia inteiro com tela, com luz branca ligado. Chega de noite, não consegue dormir, óbvio, ninguém vai conseguir. Então, uma das formas de você ajudar nessa higiene do sono seria o magnésio inositol e, obviamente, né, Vitor, para os que não são metabolizadores rápidos de cafeína, limitar o uso de substâncias que nem Expel. Eu sou bem drástico, 14, 15, 16 horas no máximo, para quem quer dormir 10 horas da noite bem. E isso aí é bom senso, né? Você tomou o café, você já está ligado em poucos segundos, ou você é aquela pessoa que tem aquele pico mais lento e regular, então você não pode tomar. Cafezinho depois do almoço até tem um certo efeito digestivo, mas até que ponto ele está te custando lá depois? E o que eu mais escuto, Vitor, até de colegas, infelizmente, eu não acho que isso seja de mal que se fala, eu acho que é aquelas coisas que a gente fala sem maldade, que eu tomo café à noite e não me faz mal nenhum, eu durmo igual. Meu Deus. Você pode até dormir, amigo, mas você vai medir no outro dia a aldosterona, por exemplo, ela não vai estar normal. Não vai estar normal. Mexeu? Não. A adrenalina durante a noite também não. A pessoa pode apagar, mas não quer dizer que vai relaxar. Eu costumo brincar quando as pessoas falam isso, né? Perguntar para o usuário de cocaína, ele não sente nada também. Eu não sinto nada, mas eu me sinto bem, tá bom, mas o seu corpo não gosta. Não tem problema. Deixa eu te mostrar até aqui, para quem quiser baixar. Isso aqui é um artigo de revisão gratuito, né? E tudo que a gente está falando da pele aqui, ele também tá aqui dentro. Bem legal. Mas... Sobre os estudos clínicos mesmos, né? Então, eles estão fazendo uma revisão sobre os estudos clínicos com o uso de nutracêuticos para a pele. Aí ele é bem bacana, ele fala desde coisas mais básicas aqui, sobre a estrutura da pele. Isso aqui qualquer pode entender, gente. Vocês que não são da área da saúde também conseguem entender, tá? Aqui a questão do raio VA, IVB, qual a incidência e tal. Aqui eles já começam dos bioativos, ó. Então aqui já conhece um monte de coisa legal. Claro que tem muito ativo patenteado, mas eles exploram o que tem dentro deles, dos ativos. Então eles falam sobre o colágeno, que as pessoas querem entender sempre. Eles falam dos estudos, e os estudos geralmente são estudos com poucas pessoas, sabe? Com um N pequeno, né? Ou seja, não são significativos nessa área aqui, mesmo nesses artigos que são patenteados. Mas aí a gente tem aqui, ó, vocês percebem que os bioativos que ajudam a pele, eles estão na alimentação, mas a gente pode potencializá-los, né? Eu posso potencializar um beta-caroteno se eu medir o retinol no sangue e tiver um pouco mais baixo. Eu posso tem suplementação hoje de esqualeno.
devo suplementar com enzima Q10 a partir de tal idade. A condroitina poderia ajudar. Naringenin, quem come cítricos aliás, quem come cítricos e a casca, às vezes, aquela capinha branquinha do limão vai ter carnosina, eicosapentaenoico, ou seja, ômega 3, né? O EPA, que é anti-inflamatório. Tudo isso aqui, a gente vai acabar a bateria. Tudo isso, ué, cadê? Por que vai acabar a bateria? Está carregando, cacete. Tá. Então esse artigo aqui nos traz, cara, mas tanta coisa bacana, assim, mas tanta coisa bacana que, porra, tá aqui, que vale a pena as pessoas baixarem, é de fácil compreensão, tá? Só vou botar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, mais coisa, tá? Além disso aqui, tem outra imagenzinha legal, tá? Outros compostos. Eles vão falar por compostos. Olha que bacana. Aqui eles falam sobre os polifenóis, ok? E onde que as pessoas podem... Quais são os estudos que foram feitos? Então isso aqui a gente consegue em chás, por exemplo. Isso aqui em infusões, em chás a gente consegue. Em alimentos coloridos, ou seja, vegetais, nós conseguimos também. Isso aqui... Provavelmente a gente não precisa suplementar isso aqui se a alimentação for variada, colorida. Carotenoides, a suplementação. Aí aqui vale bastante a pena lembrar da astaxantina, né, que tem a rainha dos carotenoides, é o que mais tem o efeito antioxidante dentro deles. Falam sobre as vitaminas, né, que podem ser suplementadas também. Aqui eles falam assim das doses e tudo mais, né? Vitaminas suplementadas, quais os mix que já foram testados, ou seja, vitamina E, eles falam bastante também pelo efeito antioxidante, anti-inflamatório, vitamina C, em doses altas, ó, doses mais altas. Enfim, tem muita coisa. Coenzima Q10, ácido graxo poliinsaturado, ômega 3, tá? ômega 3. E aí faz uma discussãozinha aqui. Cara, um artigo bem bacana para ver, fácil de compreender, assim, para qualquer pessoa, mesmo que a pessoa não seja da área da saúde, e que vai estar, assim, explorando parte daquilo que a gente está falando para vocês aqui, né? Explicar que de nada adianta a pessoa se tirar nesses tipos de suplementos aqui sem fazer a base. É como uma casa sem alicerce. Exato. Hoje vocês têm, dentro da linha da TrueSource, por exemplo, vocês têm esse produto novo, lançamento, o colágeno, que inclusive, além de ter esses peptídeos bioativos do Verisol, tem cranberry, tem hibisco, tem ácido hialurônico, né? A gente fala aqui nesse artigo, tem uma parte muito bacana, uma parte, deixa eu até pegar, que eles falam sobre exatamente eles não tocam no cranberry, mas eles falam sobre algumas substâncias lá que eu lembro que eu até sublinhei aqui, que estão contidas no cranberry. O cranberry tem cara. O cranberry a gente tem meta-análise para doenças cardiovasculares. Olha o efeito antioxidante potente que a gente tem no cranberry, né, cara? Então aí nós temos num produto desse mais um efeito antioxidante para a pele, ou seja, não é só o colágeno, porque a gente sabe que o colágeno é interessante, mas ele não vai lá na pele. Esses peptídeos eles podem ser aproveitados para a pele ou podem ser utilizados para outra coisa. E se o seu intestino estiver ruim, ele vai ficar por lá mesmo, vai fazer um bem para o intestino. Mas quando eu tenho junto com esse veículo, né, baita sacada do Patrick, tu aí, Tonton, porque o que tem no mercado é um colágeno puro, que é bacana, o colágeno verisol e tal, volta a dizer. Isso não garante que a mulher vai ter uma boa pele só por tomar o colágeno, né? A gente sabe disso. Tem muita coisa a ser considerada, glicação, inflamação, oxidação, mas quando a gente coloca ainda junto desse veículo, né, já antioxidantes que são largamente estudados pelo efeito antioxidante, principalmente na pele, baita. Eu percorri todas as dermatos do planeta para falar. A nossa amiga, a doutora Raquel Garcia, várias vezes quando estava desenvolvendo o produto, mostrava para ela falava, acho que tem que aumentar a dose disso, daquilo. Eu ia lá, estudava o conteúdo, aí falava com uma amiga dermatologista em Portugal. Aí ela falava, e esse ativo aqui que vocês não adicionam, esse aqui não pode. Então, assim, demorou muito para a gente conseguir fazer esse produto e realmente ficou nota 10. Nota 10, assim. Mas, de novo, né? Para ter o benefício que se espera a nível de contribuir para a pele, ele não vai ser operação tapa-buraco, né? Hoje a gente fala muito de colágeno
peptídeos específicos para melhorar, então, essa barreira intestinal aí, para servir, né, como um tijolinho de proteção ali no seu intestino. E se você não está com uma alimentação, hábitos saudáveis, você vai estar usando um suplemento que você quer para uma coisa e ele vai estar tapando um buraco de outro problema que está no seu organismo. Então, assim, não tem como você tomar biotina e ver a melhora da qualidade do cabelo, da pele, se você não tem outros nutrientes no seu corpo. Então, as pessoas precisam ter esse entendimento. Bom, a pergunta, a outra era sobre isso, porque a gente falou. Depois a outra é consumo de chás, que tu acabou de falar. E depois aqui, que eu mesmo vou responder. Qual o principal diferencial do Xlean a outros chás do mercado? Bom, um dos maiores problemas, então, Vitor, que eu vejo nos chás do mercado é um excesso de maltodextrina, dextrose. Então, eles usam como veículos, né, para fazer o pó, substâncias que acabam estimulando bastante a insulina, mesmo que às vezes não seja. Bom, que tu tá falando de chá, esses sachêzinhos, né? Isso, não estou falando do chá da infusão. Isso, infusão. Exato. Hoje a gente tem chás fantásticos, né? Na Europa, por exemplo, tem Organic India, Pukka, Yogi, todos. O Patrick trabalhou um bom tempo com Yogi, inclusive. Chás orgânicos fantásticos, né? O diferencial do Xlean, então, que ele já é um sachê com essas ervas, com esses chás, como principal ali, guaraná, chá verde, chá preto, mas ainda tendo cálcio, palatinose, magnésio, que vão também nos ajudar. E o principal diferencial é que ele não vai ter, então, na composição dele, substâncias que vão te fazer a alteração da função intestinal. Por exemplo, excessos de polióis, né? Muitos dos chás que eu vejo, o primeiro ingrediente é maltodextrina, segundo e terceiro ingrediente é xilitol. Então, assim, não tem como. Vai dar gases, vai dar desconforto e tudo mais. E a proposta exatamente é ter isso. Até o Patrick foi muito chato quando a gente estava desenvolvendo uma Tonton. Se não tiver isso, vai empedrar. Que não sei o que eu falei, Patrick, diminui o tempo de prateleira do produto, avisa o pessoal que revende, as lojas, enfim, que se chegar perto da data de validade, o produto começa a ficar mais empedrado, uma resposta natural, porque a gente não vai... Como é que eu desempedro ali eu pego pela pontinha, como se eu pegasse aqui, ó, pela pontinha o negócio, tá? E bate. Isso aqui não é adoçante, isso aqui é para limpar o negócio. E eu vou batendo na mesa. Isso. No mármore, né? Eu faço também isso. Ele não chega a empedrar como aqueles pré-treinos americanos que isso. não consegue mais soltar. Ele solta. Isso, exatamente. A gente faz isso também. De manhã sempre eu, a Natália, batendo no mármore. E até os cachorros ficam doidos quando a gente começa a bater. Exatamente isso. Então, por quê? A gente não coloca, então, substâncias artificiais ali. A gente podia entupir o produto de sílica, que comprovadamente em excesso traz alterações e várias pessoas podem, inclusive, ter alergia. Então, assim, a base do produto é adoçar com stevia e talmatina, que são dois dos melhores adoçantes que existem, né? E tem um residual muito pequenininho de maltitol, que a quantidade é muito pequena de poliol, não chega a ser significativo. E dentro hoje do que tem no mercado, eu tenho assim uma certeza plena, que eu fiz um benchmark muito grande na época, que não tem nenhum concorrente hoje que entrega. Inclusive, né, o Patrick, na época que nós trabalhávamos na outra marca, as marcas americanas que ele importava, ele foi pioneiro, então, em ter isso. Porque o Brasil proibiu os chás em cápsula, etc. E aí o Patrick foi lá, na altura, com o sócio dele, eles trouxeram a versão da cápsula pro sachê. Só que na altura, ainda, essas primeiras versões ainda tinham pouco de maltodextrina. E quando ele falou, eu acho que foi pouco antes da gente te convidar, Vitor Pratru,
E aí logo que o Patrick falou, Tom, tem que fazer a versão que a gente tinha lá para a linha da True. Eu falei, tá, mas sem maltodextrina, pelo amor de Deus, né? E aí foi que a gente conseguiu fazer. Então vai ter uma função imunomoduladora, anti-inflamatória, antioxidante. A quantidade de chá verde, chá preto, guaraná ali é bem concentrado. Então esse seria o principal. Esse aqui é para ti agora, Vitor, ó. Pode ser aconselhado, então, esses suplementos que nem o X-Lean ou mesmo chás para pessoas hipertensas? Cara, eu vou responder primeiramente sim, e secundariamente eu vou te falar assim: será que essa hipertensa cuida com o açúcar? Com a porra do refrigerante? Com o produto industrializado? Com o biscoito cheio de gordura nada? Então, eu entendo a pergunta, que tomara que tenha vindo de uma pessoa que cuida, mas essas perguntas são recorrentes para mim lá nas minhas redes sociais, assim como para o Tonton. A gente vai lá e posta assim, benefícios a coisa mais básica do mundo, do ômega 3. A pessoa assim, mas eu tenho diabetes, posso comer? Assim, você só não pode comer açúcar, que é tudo que provavelmente você come, porque se você não comesse, não teria mais diabetes. Reverteria essa merda. Tô brincando aqui, uma boa parte dos diabéticos tipo A 2, boa parte. se eles fizerem um plano low carb, por exemplo, um plano anti-inflamatório, low carb ou uma cetogênica, eles conseguem. Agora, não o fazem. E aí, essas dúvidas surgem, né? Mas será que eu posso? Pô, tem gente que é gestante, às vezes a gente fala assim, clorela, né? Pô, legal, clorela, tal. Pô, eu sou gestante, pode? Claro que, graças a Deus que ela pergunta, porque isso é sinal que ela pergunta para tudo. Mas é bem provável que ela nunca perguntou para o seu médico se ela pode comer batata frita do McDonald's e come. Refrigerante e come, suco industrializado de caixinha e come, né? Então, toma. Então, gente, pode, hipertenso. Agora, claro que existem pessoas mais sensíveis à cafeína. Existe in natura dentro do Guaraná, dentro dos chás que estão dentro ali. Então, se porventura a pessoa tem uma sensibilidade à cafeína, opa, e é hipertensa, então pense na quantidade. Para os meus pacientes, eu sempre, todos, aliás, todos que estão assistindo aqui sabem, na receita deles fica sempre ali, junto de um sachê. Eu gosto de botar um sachê para botar outras coisas junto. Eu boto sempre junto, assim, ó. Se quiser melhorar o sabor e ainda ter o efeito dos determinados ativos X, Y, Z, compre também o X-Slim e coloque e misture nesse sachê manipulado. Por quê? O sachê de manipulação tem um gosto horroroso, normalmente. Horrível. Não consegue deixar um gosto bom. E o X-Slim, cara, deixa um gosto bom. Então, Muito. mistura ali e ponto, tá resolvido o negócio. Agora, claro, a pessoa tem uma sensibilidade, tomou, aumentou a pressão, é que nem café, meus amigos. Pô, tomou café, aumentou a pressão, ou então, sei lá, comeu qualquer coisa, não se sentiu bem, o que que a gente faz? Diminui a dose ou não consome. São raras as. Travou, irmão. Tô aqui? Travou. E ficou sem som agora. É? Voltou. Voltou. Tá. Aqui. E eu gosto de falar também que nem você disse do diabetes, para o povo não nos perseguir, mas que muitas vezes, conforme o estado do DM2, ele pode se livrar disso aí mudando os hábitos, né? Conforme o estado, é óbvio, né? Não estou falando aquele desgraçado que está tomando 100 unidades de insulina por dia já, né? Mas no que está começando, que está fazendo um controle ainda só medicamentoso, etc., foi o caso da minha mãe, por exemplo, não está mais diabética. E o mesmo vale para o hipertenso. Até que ponto é hipertenso ou está hipertenso, né? O estado, será que ele é ou está? Porque o meu pai foi, a minha mãe o meu avô foi. Sim, mas fumavam, bebiam, comiam mal, não cuidavam de nada. E você agora que tem a noção, vai deixar essa programação seguir em você por quê? Então, muitos dos casos que eu atendo é muito comum, e óbvio que contigo também, vários pacientes nossos que a gente atendeu também, os antihipertensivos acabam tendo que diminuir, chega lá pro cardiologista, pro vascular, enfim, porque começou a sentir hipotensão. Por que está sentindo hipotensão? Porque a medicação está fazendo mais do que tinha que fazer, né? Então, é extremamente comum isso. Vitor, última pergunta.
E aí você está liberado. E aí eu encerro aqui. A retenção pode piorar no verão, no calor? Se sim, por quê? Até pode. Isso é físico, não é matemático, né? Bem físico, né? Quando você esquenta muito um ferro, ele não cede, ele não incha o ferro, Dilata. dilata. Então, para quem tem casa, sabe que às vezes tem uma coisa que se dilata ali, duas coisas que dilatam e aí pode ficar diferente estruturalmente durante um período para voltar. É pelo simples fato da dilatação. Assim, esse é o principal, é claro que existem outras questões, às vezes, de a transpiração excessiva com falta de hidratação, concentração, e aí o corpo começa a reter água, se proteger, lá no rim, já que está perdendo muito líquido via transpiração, pessoas que não fazem, então, esse tipo de coisa. Tem o sol também, tem pessoa que se esturrica no sol, vai ficar com a derme mais inchada, né, porque é queimada, né, ou seja, oxidou, inflamou e vai ficar mais inchada. O que muita gente gosta, que a celulite tende a desaparecer um pouquinho ali. Então, basicamente, é por um efeito físico e não químico. Mas o que acontece no verão é que todo mundo usa o verão para as exceções. Todo mundo. Sempre. Eu e o Tonton estamos acostumados. A pessoa consulta com a gente hoje. Até a segunda consulta, a reconsulta, a segunda consulta, a gente tem uma certa segurança. Ai, meu Deus do céu, quando vai vir de novo o paciente, tomara que tenha seguido direitinho as coisas. Seguiu. Ah, maravilha. Da segunda para a terceira, é quase impossível da pessoa seguir as coisas. Por quê? Porque ou vai ter a Páscoa, ou vai ter os férias de julho, ou vai ter o Natal, ou vai ter o Carnaval, ou vai ter o verão, sempre tem alguma coisa. A desculpa sempre existe. E a pessoa, às vezes, perde tudo que ela conquistou numa porcaria de umas férias ali. Por quê? Porque as pessoas usam o verão para as exceções. Então muita gente fala assim, mas eu encho muito no verão. Ué, mas tu não está justamente no período de exceção? Porque normalmente eu não vejo ninguém reclamar muito de inchar no verão quando come bem, né? Exatamente, meu amigo. Bom, você está liberado. Eu vou encerrar aqui com o pessoal, então, para deixar salvo. Obrigado mesmo. E Isso. saudades aí de vocês. Também, bicho, também quero deixar aqui para as pessoas que querem assistir. Eu estou dando aula de dieta e falando sobre dietas mesmo lá no Vida e Saúde, no Clube da Boa Forma. Ele dá um show. Fala sobre quatro tipos de dieta. Quatro tipos. Duas mulheres. Dois para homem e dois para mulher. E duas para mulheres, explicando como é que ele monta e tudo mais. Não percam, tá? Beijo, meu irmão. Amo vocês. Beijo, fica com Deus. Até mais. Pessoal, vou fazer um encerramento aqui com vocês, tá? Para não deixar vocês no vácuo, então. Esse amigo querido que estávamos falando, o Dr. Vitor Sorrentino, tá? Um irmão aí que a vida me deu e segunda família. Se não primeira, até tem mais contato com a família do Vitor do que com a minha. O Patrick, então, CEO da TrueSource, não conseguiu participar. Ele iniciou aqui, mas não conseguiu. E eu peguei as principais perguntas, então, que vocês tinham feito, né? E coloquei, tá? Eu vou colocar agora aqui rapidamente, só para a gente fazer o encerramento, o meu Instagram, tá? Vou botar aqui para vocês, que é @NutriTonton, tá bom? Vou fazer o pin aqui. E eu acho extremamente importante, então, que vocês fiquem ligados, então, nesses 3 principais suplementos da TrueSource. Tô até com a camisa aqui, ó. Que é o colágeno, tá? O magnésio inositol, que tá aqui do meu lado, porque eu já vou dormir. Tá abertinho aqui do meu lado, tá? E, obviamente, o principal produto que a gente estava falando aqui, o X-Lean, né? Que, inclusive, eu tô sem aqui o X-Lean, porque Natália consumiu tudo. O X-Lean, então, ele vai ter propriedade termogênica e diurética, mas é uma termogênese leve, que dá tranquilamente aí para você tomar até as 16, 17 horas no máximo, tá bom? Eu vou deixar essa live salva. Sempre que vocês tiverem dúvidas nessas lives que eu apareço, escrevam @NutriTonton, que eu tiro as dúvidas, tá? Vou responder aqui só o que eu achei relevante de várias perguntas boas que a
Cris aqui falou. Posso suplementar com colágeno, magnésio da Tru? Pode, e vai ajudar no seu intestino, inclusive, tá bom? O principal seria o X-Lean. Acordo sequinha, porém durante o dia eu vou inchando e, bom, a própria live aqui, eu e o Vitor já explicamos isso, que você tende, então, a ir perdendo, né, esse sequinho durante o dia, completamente normal, mas você tem constipação, meu anjo. Então, aí está o principal motivo, você mesma já respondeu, tá? Consumo de álcool, doutor Gustavo, a gente falou, extremamente prejudicial. O Vitor colocou muito bem. Deixa eu só... Tinha entrado uma pergunta muito boa aqui. Os hotéis fazendas com aqueles café da manhã, ou os hotéis da Serra Gaúcha no Brasil, né? Sim. Qual carboidrato podemos comer sem carboidrato na vida social? Então, o que a gente falou aqui para vocês, o problema não é o carboidrato. O problema é o tipo do carboidrato e a quantidade, o pico que isso aí vai te gerar de insulina por conta de uma entrada de glicose de um pico muito grande, muito rápido. Se você comer uma quinoa, uma batata, uma mandioca, uma mandioquinha, um inhame, um cará, isso aí não vai te causar problema. O problema é o excesso, né? O próprio arroz branco não tem problema. O problema é o excesso, né? É o excesso. A Vegan Protein da TrueSource, para mim, a que eu desenvolvi de chocolate branco com coco é a melhor do mercado. Eu acho doce na medida. Essa live vai estar disponível sim, já estou encerrando. Só que entrou mais de 100 perguntas, né? Eu não queria deixar na reta. O colágeno é muito bom para a pele, né? A gente acabou falando muito em retenção, acabou não falando tanto na pele, tá? Só que não é o colágeno em si, é a composição que o colágeno da TrueSource tem. Entendam isso que o Vitor falou. O Dr. Vitor ilustrou isso muito bem. Não é o colágeno em si que você vai tomar e vai para sua pele e vai fazer milagre, não. É a composição dos vários ingredientes ali que podem ajudar a pele. O Vitor até abriu um artigo ali para vocês, um artigo ali gratuito, tá? Que vocês podem acessar. É só entrar no Google Acadêmico, tá bom? É normal o inchaço da TPM e tudo mais, que nem a gente já falou para vocês, né? O Vitor até fez a explicação do estradiol, da progesterona e tudo mais. Tá bom, pessoal? As perguntas foram ótimas, eu queria responder todo mundo, mas não tem como, tá? A TrueSource tem mix de aminoácidos essenciais e creatina. Eu queria ter falado isso para vocês. Creatina não causa retenção de líquido extracelular. O aumento é intracelular. A TrueSource tem uma creatina fantástica que pode ajudar você no emagrecimento, inclusive. Não é a creatina a razão da sua retenção, especialmente se você está usando 2, 3 gramas ao dia, tá? O problema é a alimentação, falta de água, ok? A creatina é fantástico, tá? Deve ter post lá no Insta do Vitor. Eu tenho 2 posts sobre a xantina. Gosto muito. Vale salientar, né, que o Vitor falou na plataforma dele lá, eu gravei 4 planos alimentares, então, que são planos alimentares focados em ser alcalino e anti-inflamatório, tá? O nome do produto é X-Lean. Ingerir a proteína antes do carbo é uma forma de controlar a insulina, então. Fibra, proteína e gordura pode ajudar você a regular essa carga glicêmica. Mas não adianta você socar uma tapioca em alta quantidade. E outra coisa, como a gente falou, às vezes um pouco de pico de insulina é válido, em especial no pós-treino. Então, quem busca hipertrofia, eu gosto de primeiro dar um pico de insulina para depois jogar a proteína. É uma estratégia que eu faço muito no meu protocolo. Tá? Tá salva a live, pessoal. Não entendi nada sobre atípica. Eu sou atípico, né? Eu sou autista. Clorela, o Dr. Vitor falou de clorela aqui. O pessoal que tem medo aí de sair suplementando clorela ou espirulina, mas tá tomando álcool, etc. Vitamina D baixa, com certeza, pode interferir negativamente em várias coisas. Inclusive,
esse colágeno da True tem vitamina D3, porque a vitamina D3 ajuda também nas questões relacionadas à pele, tá bom? Gostaria de saber sobre o café descafeinado. O café descafeinado, ele pode ter solventes, né? Então, se você for ingerir o descafeinado, procure que ele seja orgânico. E o café normal, um por dia, ok. Mais que isso, para muitas pessoas, ele pode ter efeito inflamatório. Pessoal, o nome do artigo vai ficar salvo. Ele está no print que o Dr. Vitor fez, tá bom? Só vocês assistirem essa live desde o início, tá? Própolis pode atrapalhar o ganho de massa muscular por ser anti-inflamatório? Não, tá, Demetrio? Não, assim como o ômega 3. É só você saber quando colocar, tá bom? Pessoal, preciso muito sair, aqui tá muito tarde, tá? Um beijo, um abraço, uma ótima noite para vocês. Deixei meu Instagram aqui, tá? @NutriTonton. É só clicar ali, seguir. Começa pelo IGTV, tá? No meu IGTV tem vários vídeos. No meu feed, no meu IGTV, tem vídeos sobre todos os produtos da True, tá bom? Então, eu vou deixar para vocês aqui, ó. Todos os produtos da True Source, tá? Todos. True Man, multivitamínico, magnésio, proteína vegana, proteína Low Food Maps, maca peruana, todos os produtos da True Source tem salvos no meu Insta, tá? @NutriTonton. Tem um post sobre cada um. E essa marca incrível que é a True Source, que eu tive a oportunidade, então, de começar antes dela ser fundada e que depois de um ano, mais ou menos, a marca funcionando, a gente fez o convite para o meu amigo, para o Vic, né, que vocês conhecem como Dr. Vitor Sorrentino. E eu fiquei muito feliz, então, quando o Dr. Vitor aceitou participar também da marca e contribuiu aí para vários produtos, né? Vários produtos têm a marca dele aí, pelo grande médico e pesquisador que ele é, e óbvio, um irmão, né? Tá bom, galerinha? Então, fiquem com Deus. Um beijo, um abraço, uma boa noite. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima, eu prometo que nós teremos o CEO da marca, o Patrick, o Barão de Vila Velha, tá? Dr. Vitor e Tonton de novo aí. A Adri Bonotto, ó, tem uma prima minha aqui. Então, um beijo aí, pessoal. Até mais.